Olá, estrelinhas! E no vídeo de hoje eu vou falar de uma pessoa que é uma pessoa talvez um tanto quanto polêmica. E sem mais delongas, vem pra cá, Maria Antonieta! Êêêê! Pra você que não sabe, Maria Antonieta foi a última rainha consorte da França antes da Revolução Francesa. E ela foi esposa do Luís XV. E ela é uma figura um tanto quanto polêmica, porque ela sofreu diversas fake news e teve diversos problemas na vida dela relacionados a inverdades. Por quê? Porque as pessoas citam que ela falou: não comam brioche. Brioche, pra você que não sabe, é um tipo de pão. E que isso não era possível na época, né? Então era meio que um deboche dela. Mas ela nunca disse isso. E eles não tinham ninguém pra culpar, então culpavam ela, basicamente. E ela teve essa situação bem tensa de fake news do brioche, mas antes dessa fake news do brioche, ela teve um outro problema que foi o caso do colar, que era um presente para uma desafeta dela, amante do rei anterior, e que acabou ficando lá em Versalhes. E eles não sabiam o que fazer. Ah, não, vamos dar pra Maria Antonieta. Maria Antonieta, eu não quero isso, é da de Barry. Eu não quero isso. Tentaram 3 vezes dar pra ela o colar, ela não quis. E o que aconteceu? Ela não aceitou esse colar e colocaram o nome dela na roda mesmo assim. Não adiantou nada negar a compra do colar. Não adiantou nada ela, sei lá, ser honesta, basicamente. Pois, uma pessoa muito parecida com ela se passou por ela e comprou o colar junto com outra pessoa, um outro cara, que falou que estava em nome de Maria Antonieta. Só que, no fim, sobrou pra Etinha, porque ela... Até que ela explicasse que o focinho de porco não é tomada, já a moça já estava feita, o povo já acreditava. As pessoas nem questionavam mais. As pessoas nunca questionam, na verdade, né? Eu acho que o maior erro dela em si foi não ter contornado essa situação do colar de uma forma que fosse a favor dela. Por exemplo, aceitar esse colar e leiloar ele todo para caridade, mas alguma coisa relacionada a isso. De alguma forma, né? Mas de alguma forma iam falar mal dela. Então, não há muito o que se fazer. De qualquer forma, falem bem e falem mal. Mas acabem falando, né? Vão acabar falando. Ela também fazia doações para a caridade e se engajava em ações de filantropia. E ela adotou a filha de uma das suas empregadas que morreu e adotou inúmeras crianças que, até mesmo presa, ela conseguiu manter. Ia conseguir um jeito de mandar dinheiro para que esses filhos não sofressem. Mas chegou um momento que ela também não conseguiu mais. E após a morte do Luís XV, que foi o rei anterior, ela também insistiu para que o seu marido se vacinasse. Era a vacina da varíola. Ela teve varíola quando era mais jovem. Então ela sabia os problemas que a varíola causava. Então ela meio que fez as pessoas de Versalhes se vacinarem. Ela foi a favor da vacina. Isso também ninguém fala. O povo só gosta de falar coisa ruim. Mas me pediram para eu falar sobre o mapa dela. E a gente vai falar sobre o mapa. Para começar, ela tem um sol em Escorpião. Ui. Na casa 5. Aqui o mapa. Ela tem um sol em Escorpião na casa 5. É um sol em conjunção com Vênus, né? Ela era conhecida muito fortemente por ser uma pessoa independente. Por mais que ela tivesse aquela amiga lá chamada Lamballe, a amiga a princesa de Lamballe,
Ela era uma pessoa muito independente. Então, Vênus na 5, eu percebi recentemente que Vênus na 5 são pessoas muito. Vou lá e vou fazer. Não ficou dependendo muito das pessoas. Ela também tinha um ascendente em Câncer e um Marte na casa 1, ou seja, ela oscilava entre o período de estar muito ativa e um período de ócio. Mas, como ela tem Lua na 5, ela é uma grande mãezona. Ela era uma grande mãezona. Por mais que as pessoas claramente não vissem isso, né? Como assim você estava gastando? Sendo que, gente, era o momento, né? E também ela subiu no trono muito cedo. Ela era muito jovem. Então, não dá nem preocupar. Pra dizer assim, você deveria ter parado de gastar. Isso não ia ajudar, sabe por quê? Porque os problemas da França não eram Maria Antonieta. Os problemas da França era a grande seca que acabou tendo lá. E a França ter se metido, nem por causa de Maria Antonieta, se metido na independência dos Estados Unidos. Ou seja, o que tava ruim piorou. Não era a Maria Antonieta que piorou a situação. Ela gastava sim, não vamos negar aqui, mas nada comparado a apoiar a independência de um país. Ela também tinha um Netuno entre a casa 2 e a casa 3. Ou seja, ela não tinha grandes noções dos gastos dela. E eu vi algumas pessoas falando que Netuno na casa 3 era problemas relacionados ao governo. Eu não duvido não. Problemas que você acha que você tem uma noção, mas às vezes você não tem uma noção. Você acha que você sabe, basicamente. Então Netuno ali ele nubla, acaba nublando a sua visão. Por mais que ela fosse uma pessoa que ajudasse mães, orfanatos e tudo mais, ela ainda, assim, ela não era reconhecida, porque ela não tava lá diretamente, sabe? Ela tava muito mais em Versalhes. O que eu falo? Cabeça de dragão na casa 4. É interessante que eu pare pra pensar que, como ela tem uma cabeça de dragão no Alto Norte, que fala de vidas passadas, ou seja, ela teve algum tipo de desapego do corpo ou algo relacionado à família em vidas passadas. Ou talvez na primeira infância, se você não acredita em vidas passadas. Mas na primeira infância ou em vidas passadas, ela teve algum tipo de depressão, problemas relacionados ao corpo dela, à imagem dela. E o nó do sul, ele cai exatamente entre a casa 10, Urano, e a casa 9. A casa 9 não tem nenhum planeta, mas a casa 9 ela tem Aquário, ou seja, o regente da casa 9 está na casa 10, então não tinha muito pra onde fugir. Mas ela tava caminhando pra uma situação de, não é ser revolucionária, mas ser uma pessoa, uma precursora. Uma pena que ela não conseguiu diretamente ser uma pessoa que mudou a situação. Embora ela fosse muito inteligente, Aquário na 9 tem um quê de ansiedade e inteligência ao mesmo tempo. Mas ela não podia fazer tudo sozinha, né? Então, aquela coisa difícil. Difícil. Ela tinha uma situação interessante aqui. Eu falei de Urano na casa 10, né? Em Peixes. Júpiter. Ela tinha um Júpiter na casa 5. Sim, ela tinha muitos filhos. Eu acho que namorados até não. Que eu me lembre, era só o Fierce. Conde Fierce. Crush, só acho que foi o Fierce. Mas falam que pessoas que têm Júpiter na 5 têm muitos namorados ou muitas namoradeiras. Aparece muita gente na vida delas. E eu acho que não é
tanto mentira, não, mas eu vou ficar quieta. Ela tinha uma lua na 5. Ao mesmo tempo que aparecia muita gente, ela não tinha uma situação emocional forte pra lidar com tanta gente assim. Então, talvez não fosse tão legal assim, né? E eu ainda vou falar disso. Ou eu me atropelando, né? Mas eu acho que ela não tinha uma força emocional naquela época pra lidar com tanta gente aparecendo na vida dela. Ela tinha uma Vênus na 5, eu já falei, Vênus na 5 é muito uma situação de independência. Vênus em conjunção com o Sol. Mostra uma pessoa muito masculina, e em alguns momentos ela foi. E alguém que brilha mais que os outros, né? Não tem nem como negar. Tem o Borogodó, vamos dizer assim. Ela tinha um Plutão na 6. Eu lembro que Plutão na 6 normalmente é relacionado a problemas de saúde. E ela teve problemas de saúde, eu acho que na primeira infância. Eu acho que no resto da vida, se eu não me engano, eu posso estar muito enganada. Mas ela teve problemas, eu acho que no terceiro filho, que o cabelo dela começou a cair. Ou no terceiro ou no segundo. Eu não lembro direito. Esse fato do se é no terceiro ou no segundo, eu não lembro direito. Eu sei que o cabelo dela começou a cair e ela começou a fazer aqueles puffs pra tentar remediar a situação. Ela tem Mercúrio na casa 6. Esse Mercúrio tá fazendo um bom aspecto, tá sendo bem recebido. Trígono, né? Trígono. Mercúrio. Não tá sendo muito bem recebido, não. Por quê? Porque o Mercúrio dela na casa 6, ele tá fazendo uma quadratura com Urano, ou seja, ela não era bem entendida, ela não era bem interpretada. Por mais que ela tentasse fazer boas ações e tentasse, sabe, fazer as coisas melhorarem, não era bem vista. Até porque ela era austríaca, né? Então, já temos outro problema. E ela tinha que aprender a lidar com situações do tipo da casa dela, que é a casa 6, né? Relacionada à casa da casa, literalmente. E como o Netuno dela tá fazendo um trígono com a casa da casa, e esse Netuno, ele está entre a 2 e a 3, eu diria que assim, ela tinha que aprender a lidar com o dinheiro e tinha que aprender a lidar com a família. Eu acho que se ela tivesse aprendido isso, seria 50%, vamos lá. Ela não era bem vista, mas ia dar um equilíbrio pra ela. Deixa eu ver o que mais eu falei. Ela tinha um Saturno na casa 8. O Saturno na casa 8 é emblemático, que normalmente fala de cônjuges mais velhos. Pode-se falar disso. Mas o que eu percebo é que normalmente as pessoas que têm um Saturno na casa 8, olha a barulhada na minha rua, mas pessoas que têm Saturno na casa 8, elas continuam situações. Por exemplo, Martin Luther King, ele não começou o movimento dos direitos civis. Eu não sei se vocês sabem. O movimento dos direitos civis foi quando os negros falaram: não, amado, a gente não vai mais deitar pra vocês. Que começou lá com a Rosa Parks. E aí, a Rosa Parks foi presa, né? E ela meio que começou o movimento. Mas quem teve o grande nome do movimento em si foi o Martin Luther King, porque ele continuou o movimento de uma forma gigantesca. Então, são as pessoas que continuam o movimento, mas elas não iniciam em si.
Mas, de longe, são os grandes nomes do movimento. Isso não tem nem como negar. Deixa eu ver. Esqueci alguma coisa? Ah, o Kiron dela. A Maria Antonieta, ela tinha Kiron na 7. E Kiron na 7. Kiron, pra você que não sabe. Kiron é o nosso ferido do mapa. Kiron na 7 é a casa das outras pessoas, né? Então, ferida relacionada às outras pessoas. Eu tenho uma teoria, gente. Eu posso estar tremendamente errado. Mas eu tenho uma teoria de que a Maria Antonieta, ela poderia ser autista. Porque esse Kiron na 7, eu já vi diversas pessoas relacionadas ao autismo ou Asperger, ou seja lá qual nome você dê hoje em dia. E elas têm. Então seria uma teoria, obviamente, né? E também eu vi no Reddit uma pessoa falando assim, eu vou ler pra vocês. Estou hiperfocada em Luís XVI e não encontro um grupo sobre a história para tirar minha dúvida. Eu sou autista e estou hiperfocada em Luís XVI. Porque ele me parece autista, por seus hiperfocos em caça, forja de cadeados, mexer com madeiras, relógios, entre outras atividades. Sinto que ele é uma figura mal interpretada e ofuscada pela mulher que era mais extrovertida. Isso não era totalmente verdade. Até sequei a minha garganta. Isso não era totalmente verdade. Maria Antonieta, ela não era totalmente extrovertida. Se ela fosse extrovertida, ela tinha saído de Versalhes, tinha visto um monte de gente. Tanto que ela ficou em Petit Trianon por um bom tempo e as pessoas foram lá reclamar pro rei, o Luís XVI. Olha, não tô vendo a rainha. Ela não quer mais ver a gente. A gente tá aqui em Versalhes e a gente não vê a rainha. Então, chegou a ser uma reclamação. Então, os dois já não eram extrovertidos, não. Eu tentei ler uma biografia. A única coisa que eu achei na internet e não encontrei resposta à minha dúvida. E li por cima. Na hora, não consegui guardar o PDF. Tornar impossível dar zoom e eu sou muito míope e doí os olhos. Tentei entrar em um grupo americano, blá blá blá, pelo meu inglês. Eu falei inglês. A pergunta é, basicamente, sabemos que demorou-se mais de 7 anos para consumar seu casamento. E muitos especulam se teria sido filmose, por filmose. Nunca confirmaram isso. O que seria improvável. Ele não aguentaria andar de cavalo. Outros supõem que ele era dotado. Meu Deus. E a vagina, aí a VEG da imperatriz era muito estreita. Porém, deu-se a entender que a ida de Joseph da Áustria para pedir satisfações e resolver esse problema matrimonial, que o rei Luís XVI e Maria Antonieta nada mais eram que ignorantes em sexo. Faltou sex education. O rei, como posso dizer, ia lá, ficava parado por 2 minutos, nem chegava nos finalmente e saía dizendo boa noite. Joseph meio que instruiu o jovem rei, porém o jovem rei sobre a forma de se portar. Então, graças a isso, a rainha conseguiu engravidar. Sabendo disso, me pergunto devido aos boatos de que ele era assexual, se ele passou de gostar mais de sex education e ser mais ativo com Teteia, que apesar de distante parecia o amar, né? Já que, diferente dos reis antecessores, não se tinha conhecimento de amante alguma. Olha, eu acho que os dois eram artistas. Era a minha teoria, né? Eu ainda não olhei o mapa do Luís XVI, mas me parece que a Teteia era. A Teteia tinha muita cara de autista. E não é um demérito você ser autista, porque existem graus de autismo. Tem autismo relacionado a hiperfocos.
Então a gente nunca vai saber se era o afimose dele, se ele era adotado, se ele não era adotado. A gente nunca vai saber. A gente só pode especular, né? Minha teoria mais forte é que talvez os dois fossem. Mas ela era um pouquinho menos que ele. Talvez ele tivesse um grau 2. Um grau 2, talvez. Ai, ai. Mas foi muito engraçado, gente. Esse post do Reddit que eu vi. Sobre as estrelas fixas da Teteia, eu vou falar num próximo vídeo. E o que levou ela pra decapitação, né? O início de um sonho deu tudo errado. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Um beijo no coração de vocês. Comentem, compartilhem pra não me sentir uma esquizofrênica. Deixa um like e até o próximo vídeo.